Audiolivro Tao Te Ching, livro de Lao Tse, através da interpretação do mestre de Vedanta-Advaita, Sesha. Aforismo 2. Ao conhecer o belo como belo, todos conhecem o feio no mundo. Todos sabem que o bem é o bem, então conhecem o mal. Assim é como o ser e o não ser se delineiam um em outro. O difícil e o fácil mutuamente se integram. Largo e estreito se forjam um ao outro. Voz e tom se harmonizam um ao outro. Por isso o homem sábio processa os assuntos sem atuar. Ensina estando calado. Não se opõe aos seres que nascem, nem se apodera de suas vidas. Nunca se apropria da obra acabada. Por não permanecer nela, não há quem a possa arrebatar. Aforismo 2. Interpretação de Sesha. Na corrente psicológica denominada de Gestalt, se ressalta a importância de um tipo de compreensão fugaz, mas integradora, chamada de insight. Pois bem, a proposta do taoísmo se encontra em vias de promover um insight, uma compreensão instantânea, uma intuição pura, um conhecimento direto. Não sobre um aspecto comportamental, mas sim sobre um aspecto metafísico, que é o real. É assim que, inclusive, um camponês, por ter sido impregnado desde a sua infância, tanto em seu local como também em seu meio, por um tipo de ensinamento dialético, pode, enquanto ara o campo, ter este tipo de insight na forma de um vislumbre da intensidade e da força da existência. Ou seja, compreende diretamente que o tal é o tal e que o tal está além de todas as coisas, exceto de si mesmo. Este é o caminho dos taoístas. Não é um caminho que nele se procede estabelecer um tempo, uma técnica. É um caminho onde se é possível ascender a uma expressão clara e contundente da realidade, baseado na própria simplicidade do que se tem experimentado pelo fogo imediato do saber. Conta-se que o primeiro patriarca do budismo Zen, Bodhidharma, tinha um aluno chamado Ruiko. Ruiko era como Ananda para o Buda, seu discípulo mais querido. Ocorria, no entanto, que a linguagem de seu mestre lhe resultava tão confusa que às vezes Ruiko acreditava que ia enlouquecer. Por um momento, o tal era, e em outro não era. Por um instante ele era o tal, e em outro não era o tal. De modo que as dualidades causavam uma turbulência em sua mente, sem saber com certeza no que pensar. Era muito complexo entender a Bodhidharma, pois este estava estabelecido na expressão viva do tal, enquanto Ruiko seguia prisioneiro do raciocínio e da desbordante emoção. Em uma ocasião, subia uma montanha com seu mestre. A caminhada era dura e caía uma forte nevasca. Ruiko, inquieto, perguntava ao mestre para onde se dirigiam, e este, invariavelmente, lhe respondia que estavam indo em direção ao tal. O certo era que Bodhidharma, sempre com sua linguagem entre jocoso, simbólico ou profundamente estranho, o levava a um extremo mental que não era possível firmar-se em nenhum conceito. O levava a um momento de desespero mental, condição claramente conhecida pelos taoístas e budistas Zen.
Um instante onde o absurdo de todas as coisas é tão confuso que surge o total desespero do discípulo. É tal o desespero por saber que a própria condição caótica bloqueia e aquieta a própria mente. Realmente, são poucos instantes na vida onde a mente se converge em sua própria destruição. Geralmente ocorre naqueles discípulos que transitam pelas vias onde a reflexão sobre o abstrato se torna tão complexa, tão paradoxal, tão surpreendente, que no final cai no desespero. Como ocorreu a Ruiko, em um momento muito bem captado por seu mestre Bodhidharma. Estando no limite de sua sanidade, Ruiko exclama: "Por favor, mestre, acalme o meu espírito, acalme-o." Bodhidharma, no meio da tormenta, se volta e contesta enquanto estende a sua mão como se fosse segurar algo: "Dê-me o seu espírito, que o pacificarei." Ruiko se dá conta que não pode dar o seu espírito, porque não é algo, é o que essencialmente é ele. E nesse instante entra em Satori e conhece a realidade. Quando o mestre tem a intensidade e a claridade de poder servir de espelho a esse instante de desespero extremo, a surpresa do momento converte o discípulo em um conhecedor de si mesmo. O que surge é impossível de ser apresentado e de ser entendido. Não há quem saiba como ocorre, apenas se sabe que acontece. Ocorre e acontece em diversas culturas, mas no taoísmo provém do fruto desta condição que nasce intuitivamente graças a comprimir as dualidades da mente, sem dar espaço à estrutura racional. Nos centramos agora na parte do taoísmo que diz: "Por isso o homem sábio processa os assuntos sem atuar. Ensina estando calado." O que faz o sábio? O que um sábio faz é atuar sem atuar. É uma apresentação que se chama na China de Wei Wu Wei, fazer sem fazer. É um fazer sem que esteja presente quem faz. No entanto, e ao contrário de muitas interpretações que de forma comum encontramos no Ocidente, não se trata de não fazer. Vamos desenvolver isto. Pirron de Elis foi a figura de maior destaque dos escépticos gregos. Tendo viajado por toda a Índia, apresentou que não é possível o acesso por via racional às verdades de ordem metafísicas. Posteriormente, existiram muitos que, a partir de outra prerrogativa do escepticismo, falaram da impossibilidade, não apenas do conhecimento do ser, mas de todo o conhecimento. A partir daí, apresentaram a futilidade de toda ação, pois, se na verdade não é possível conhecer nada, para que fazer? Desta perspectiva, se falava da ataraxia como sendo não movimento, não ação. Muitos comentaristas têm associado a ideia de ataraxia com o Wei Wu Wei, sendo assim que nem os chineses, nem Pirron de Elis pretendiam expressar de forma tão limitada e simplista uma teoria que realmente alcança um voo conceitual muito mais elevado. Se torna fácil comer algo que é saboroso. Fácil no sentido de que não exige esforço ao saboreá-lo. Da mesma forma, nos torna fácil dormir quando estamos com sono e há uma confortável cama à disposição. Também é fácil amar a quem já amamos. É o natural. Como é natural o aproximar-se do calor quando faz frio. Assim, quando um ser humano possui uma habilidade em uma atividade, como dançar, falar, nadar, cozinhar, lhe solicita mínimo esforço para realizar a ação. E ainda mais, nem sequer se dá conta de que a realiza. Não está presente ele
como sendo o autor da ação. A ação é levada à expressão de forma natural e espontânea. Vejamos um exemplo mais fácil: o respirar. Habitualmente é uma função que se desenvolve sem que nos demos conta dela. Pode ocorrer momentos pontuais que inclusive podemos nos atentar a ela e modificá-la à vontade. Mas normalmente atua sem nós estarmos conscientes dela. Os taoístas apresentam que a ação assim realizada é um fazer sem fazer. O Vedanta apresenta que é um fazer sem quem faça. É uma forma de expressar o mesmo de uma maneira mais precisa, mais clara e consistente, pois incide no centro da questão. A não presença egóica na realização da ação, em sua dupla vertente da ausência de sentido de identificação egóica e desejo de fruto. Assim, realizar a ação desde esta perspectiva significa em aprofundar-se no Wei Wu Wei, porque implica atuar submergido em um não esforço, em uma não dúvida. Quando esta dupla condição é alcançada, o atuar se converte na própria reeducação da mente, que possibilita o acesso ao Tao. É o Wei Wu Wei, o mecanismo excepcional que nos permite entender o processo através do qual se é possível obter a visão e a experiência do Tao. É o Wei Wu Wei, ou como apresenta o aforismo, processa os assuntos sem atuar. É o que leva o indivíduo a forjar uma modalidade de compreensão o suficientemente clara e imaculada para poder reencontrar o Tao como fonte de todas as polaridades, estando em todas, sem ser nenhuma delas, superando-as por ser a sua causa essencial. Fim do aforismo 2 do livro Tao Te Ching de Lao Tse. E obrigado ao Mestre Seixas pela singular interpretação desta pérola da espiritualidade universal.